Papo de rua. Papo de rua. Salve, salve, arruaceiros podcasters! Está começando mais um Papo de Rua e o Papo de Rua de hoje está especial com sotaque. Confere, Abi? Confere, muito sotaque. Muito sotaque hoje. Do jeito que gostamos. Daquele jeito Daquele especial, jeitinho, né? especial demais. Então hoje a gente vai falar de sotaque, jeitos de se comunicar, jeitos de fazer música, de fazer arte, de fazer jornalismo. E eu tô aqui com o Jean e com o Bruno, começando pelo Jean. Bom dia, meu caro, como vai? Bom dia, querido. Prazer estar aqui com vocês. Tamo junto, Jean. Você, Bruno? Beleza, tamo junto. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí os dois aceitar o convite aqui, né, Seninha? Sim, não é coisa boa fácil. demais. Não é fácil vir pra cá, pra rua, botar É. cara, ter coragem. E hoje a gente tá acompanhado, né? Estamos acompanhados de GCM, estamos acompanhados de PM, estamos acompanhados de CET. Todas as siglas estão aqui com a gente. Todas as institucionalidades aqui com a gente. E aí, Jean, conta a sua história. Olha, a gente vai falar de sotaque, né? Eu não tenho sotaque mais, mas eu sou baiano de nascimento. Vim morar em São Paulo bem bebezinho. Cresci em São Paulo, é uma cidade que me abraçou, que eu gosto muito de viver aqui. E aí resolvi ser professor de jornalismo. Na verdade, primeiro quis ser... Venho de uma família de professores, então resolvi ser primeiro jornalista, apesar de ser uma família de professores. E aí foi me enveredando aos poucos para ser professor e hoje atuo na FMU, na FIANFAAN, na verdade, que são braços de uma mesma instituição educacional e é a coisa que eu mais amo fazer. Você é professor jornalista ou jornalista professor? Olha, essa é uma coisa difícil, né, de decidir o que vem primeiro. Eu acho que eu sou jornalista professor. Eu acho que o jornalismo para mim é uma atividade diária, mesmo que eu não esteja na redação, em ambientes profissionais. Tem uma coisa que é você todo dia você acorda, você está antenado no que são as notícias e você tem um princípio normalmente, né, de que não está somente conectado com um lugar, né, com um veículo. Você procura a mesma cobertura jornalística em vários lugares. Meio que você faz uma espécie de comparação, você Curadoria. faz relações. Exatamente. Então você acaba estabelecendo uma visão sobre o que está sendo produzido. Então a gente não deixa de ter uma conexão com o que está sendo feito pelos colegas. E hoje você tá no corpo de docente da FMU. Exatamente. E aí você continua tocando pesquisas ou tá focado nas aulas? Olha, eu faço pesquisas em paralelo, eu tenho interesse sempre em me manter como pesquisador também, né? Porque eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na ECA, USP, e tenho um interesse pessoal, né, pela pesquisa sobre narrativas jornalísticas, como o jornalismo escreve ou tece representações sobre pessoas LGBTs em particular. Sou uma pessoa LGBT, né? Sou um homem gay. E trabalhei nessa cobertura especificamente, né? Trabalhei com revistas e portais de notícias voltados para a comunidade LGBT. E foi aí que nasceu o meu interesse pela pesquisa. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver pesquisa, comecei a avaliar a cobertura, fui para o mestrado e depois disso é que eu me tornei professor. Legal. E nessa, você fala bastante, né, dos direitos LGBT. Tá mais para ativismo, tá mais para representação? Então, isso é uma tensão, né? Porque eu olho para a representação como pesquisador, mas como pessoa sempre estive, né, lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, aqui na Paulista necessariamente, né, um palco de luta, de ações. A gente tem a maior parada do mundo ainda, que acontece aqui, passa por essa avenida, mas eu sempre estive, né, tentando estar próximo da militância, do ativismo, olhando para esse lugar de ativismo, e entendendo também aos poucos que o jornalismo pode ser um lugar de combate, de construir representações positivas, mas principalmente porque a gente pode entender o jornalismo também como um lugar que constrói interpretações sobre o mundo. E se você não faz uma boa interpretação sobre isso, como é que você vai construir pontes com pessoas que não são desse universo, que não entendem... Como é que você vai entender o mundo, né? Exatamente. Legal. Bom. Você é ativista, Robertinho? Eu? É. Eu sou. Pelo que você faz ativismo? Por passar mais dias na praia. Sou fã da praia. Também sou a favor. Dá a favor também. Todo mundo é a favor desse ativismo. Mas ninguém pratica. Vamos Esse é o então problema. agora Poucas fazer uma pessoas manifestação lá na Paulista, lá na frente da Casper, por mais praia. Mais praia. Todo mundo de guarda-sol, cadeirinha de praia, sunga
e todos vamos. Tá certo, gostei. Falando em praia, temos um rapaz cria da praia aqui também, Uma né? parceria da praia, Sim. ativista também. É sobre. É? Isso aí. Nasci em Recife, morei muito tempo lá, né? Aí depois fui para Maceió. Morei inclusive em uma vila de pescadores na praia. Olha só, show. Acordava e via, pô, tá dando onda, vou lá surfar. Então eu sou um ativista também da praia. Ah, lá, você falou em surf, ó. Nosso operador de áudio ali, ó. Já tá ali, ó. Tamo juntos. Tá com quase 50 anos, começou a surfar esse ano. Que massa, nunca é tarde, nunca é tarde. Quando tarde. foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Boa pergunta. Hoje, Hoje. estou fazendo verdade, podcast, pela primeira participando vez. do podcast na rua pela primeira vez. Pela primeira vez. Já gravou outros podcasts. Não, Sua primeira experiência aqui. Isso. É, pode ser a última também, porque o programa aqui, ó, é complicado. A rapaziada aqui, ou você ama ou você odeia. É, não tem muito. Ninguém pacileza. é isso aí. E conta um pouquinho mais do que você faz. Então, eu sou produtor musical, Produtor musical. isso, sou artista, professor de música, Temos professores aqui na mesa. faço publicidade também, né? Na verdade, eu montei um home studio aqui em São Paulo, né? E aí, onde eu trabalho com publicidade e produção musical. Boa. E aí tem o meu objetivo de vida, que é o meu projeto musical, que é a minha banda, Oxe. E a gente só veio para São Paulo por Oxe. isso. Divulgando E aqui. aí- Mostrem seus Mostrem seus pins. bots. Aliás, falando em Oxe, né? Só pra quem tá achando uma coincidência, que não é uma coincidência, o Bruno é irmão do Hugo Oxe. Isso. Grande Que Hugo Oxe. participou com a gente aqui no programa. Um E abraço. falamos pro da Bruno banda Oxe. Oxe. Isso aí. É por isso que a gente veio para São Paulo por causa da banda. A gente veio lançar o filme Deus é Brasileiro, que a gente colocou 2 músicas lá no filme. E aí a gente veio para cá em 2003. Aí Vocês conheceram o Antônio Fagundes? Não, eu conheci o Wagner Moura. Show, bom, Que, bom pô, velho, foi fantástico, assim, na pré-estreia do filme, lá em Maceió. E aí, que não éramos convidados pra pré-estreia, porque você sabe, né? Rock and roll, música independente, né? Nessa hora. De repente acaba ingresso, né? Mas fomos convidados pela produtora, que era na época a esposa do Cacá Diegues, e pelo Cacá Diegues. Ela ligou pra gente e disse, ó, como assim vocês não estão na lista de convidados? O Cacá quer vocês lá. E aí foi massa, assim, uma cena muito que eu nunca vou esquecer, cara. É a gente entrando no cinema, sabe, aqueles descendendo do Lampião, tudinho assim, né? Como a gente fala lá, né? Todo mundo muito matuto pra aquela história, só aquela galera da nata da sociedade alagoana na época. E aí a gente entra lá e tá o Cacá, e ele chega, abraça a gente, cara, tava esperando vocês, quero lhe apresentar a um grande ator. Esse aqui é o Wagner Moura. E o cara canta a música da gente, velho. Nossa. E olha pra mim, que cantou. legal. Foi uma honra isso até hoje, eu nunca esqueço essa cena. Que música assim. que dá uma palhinha dessa música? Ah. Pô, os caras me deixam ó, de manhã aqui na Paulista, sem voz, sem violão, pra desafinar, vai ser ótimo. Mansinho, mansinho. Não, daquele jeito não, ali, a música o se chama original. Na Rede. E aí o Wagner Moura disse, ó, a música de vocês tá no momento mais bonito do filme, que é onde aparece Deus. Ele tá deitado numa... Quem não assistiu Deus é Brasileiro, é um filme bem legal. E a música aparece quando ele tá deitado numa jangada, no Rio São Francisco ali. É bem legal. E aí ela fala da história de você estar no mar, deixando as ondas balançar você, sabe? E a história dele tá deitado bem. Palhinha foi essa. Bela palhinha, não. Liso, poético né? É liso, também. né? É liso. Mas eu consegui me imaginar na jangada agora. É, então, jogado com a piscininha ali no sol, foi... inclusive, pô, faria um ativismo agora pra estar deitado numa jangada. Pois é, tá relacionado com aquele ativismo lá na praia. Todos nós. Que Deus de Antônio Fagundes nos ouça agora pra todos termos o direito de descansar numa jangada. Isso aí. Você falou uma coisa aí que que teve o lançamento da pré-estreia, né? Isso, E vocês não tinham sido convidados. exatamente. Aí me veio uma coisa assim, que pode ser uma coisa que não foi de fato que aconteceu, mas você acha que nesse caso aí rolou tipo de um preconceito, sabe, uma coisa nesse sentido assim? Não? Exatamente. O que acontece é o seguinte, né? O Oxe, qual é a nossa, né, nossa premissa, né, musical, sabe? A nossa essência, né? Ou como gostam de fazer, nossa proposta, né? As pessoas gostam de falar nisso, né? A nossa proposta criativa é
trazer de volta o orgulho de você ser brasileiro através da cultura popular. Porque a música da gente vem em cima da cultura popular. Eu cresci em Recife, cara, com minha mãe me levando, né, pra ver maracatu, frevo, baião, caboclinho, saca? Eu pequenininho, ela me botava no caminhão dos bombeiros pra eu ficar vendo os bloquinhos passando, cara, sabe? E ela embaixo pulando. Minha avó era passista de frevo, saca? Então eu cresci com essa cultura popular. E quando eu fui morar em Maceió, eu descobri o coco de roda lá, né? Descobri o guerreiro. E aí eu trouxe tudo isso pra nossa música. E quem participa dessas coisas era a galera da MPB lá, entendeu? E quando o Oxi, em 1 ano e meio, já virou uma banda do expoente alagoano, sabe? Logo depois daquela história que rolou em Recife do Mangue Beat, aquela explosão cultural brasileira, que todo mundo dizia eu tenho orgulho de ser brasileiro, né? E a gente surgiu depois disso. Isso foi lá nos anos 90. Isso, a banda surgiu em 98, cara. O filme foi gravado em 2001 e a estreia foi em 2002, né? Não, a estreia foi em 2003, isso, se eu não me engano. E aí, é o que você falou, rolou aquela história, pô, quem são esses caras que estão chegando agora? Tem 1 ano e meio de banda só, e aí, a nata aqui da MPB, nada contra a MPB, que eu faço parte da MPB, mas pra eles aquela história, naquela coisa mais, a música mais leve, né, a música mais pra elite, a gente vem da periferia, né, velho? Então, e a gente fala do mestre da rabeca, do mestre do guerreiro, do mestre do maracatu, dos sotaques musicais, entendeu? Então rolou sim, foi isso, e eles perceberam o Kaká né, e toda a sua produção, e foi muito, muito interessante, porque, cara, a gente descobriu que a música ia estar no filme porque ele estava dando uma entrevista num programa lá, local, jornalístico, programa jornalístico, e aí a gente assistindo o programa e perguntaram, cara, eu ouvi dizer que, o jornalista perguntou, Kaká, eu ouvi dizer que você está ouvindo muita música alagoana para botar no filme, ele, tô. Inclusive tem uma banda que eu gosto muito que se chama Oxi. E eu tô ouvindo o disco inteiro dessa. Foi ele que indicou. Aí eu descobri. Vocês já conheciam esse Kaká? Não, eu não conhecia só de nome, né? Sim. Mas eu descobri que na época, né, o gestor cultural de lá, ele deu de presente pra Kaká um disco da gente, cara. Olha que massa. Sabe? Aí e o gestor cultural não conhecia vocês assim? Conhecia. Ele gostava muito da banda, né? Mas, cara, não foi tipo eu cheguei e corri atrás. Sim, ele deu de presente. Aconteceu. E aí eu descobri que nesse dia, ia ter uma mostra dos filmes do Kaká Diegues. E aí, todo mundo, você tem que ir. Eu disse, cara, eu não fui convidado. Não, mas vai estar lá todo mundo da música. Você tem que ir, porque o Kaká falou de vocês. E aí, né, na época eu trabalhando numa agência de publicidade, saí da agência e tal. Corri pra ir pro evento. Cara, só acontece comigo isso. Eu, né, tipo, descendente de Lampião, usava aquelas sandalinhas de couro, né? Saí da agência, cara, era tipo atravessando a rua aqui, bicho. A minha sandália abriu a sola, velho, pra entrar no galpão onde tava. Aí você imagina, eu disse, cara, é porque não é pra eu ir, velho. Aí a galera, não, você tem que ir. Aí você imagina, cara, você andar meio capenga assim, arrastando, porque a chinela abriu assim, né? Mas eu fui. A chinela abriu no meio da caminhada ali. Quando eu ia atravessar a rua, cara, pra entrar no meio do rolê, velho. Na porta do rolê. É, bicho. Aí vai ter que... Aí vai ter que ir, ser né? Muito carismático. Aí, cara, quando eu cheguei na porta, tava o gestor, o secretário de Cultura, ele me viu, o nome dele Roberto Leão, cara, um cara fantástico, LGBT, maravilhoso, assim, ele, velho, abraçava a cultura de uma forma, sabe? Na época, imagina, cara, 2000, você imagina como era o preconceito na época, sim, entendeu? Então, uma boa classe lá não gostava muito dele, porque ele abraçava a cultura de uma forma diferente, como os outros não tinham feito. E aí ele me viu e gritou assim, Bruno, vem cá que eu quero lhe apresentar uma pessoa que tá louca pra te conhecer. Aí me abraçou e saiu me arrastando, e eu me arrastando, né, com o pé. Aí foi aí que eu conheci o Kaká, ele me apresentou o Kaká e disse, ó, isso aqui é Bruno do Oxi, tá? O Kaká, cara, eu tava louco pra lhe conhecer. Olha que massa. Eu olhei pra ele, né, bicho, inexperiente. Obrigado, senhor, tal, só ficava assim. É um prazer, senhor. Prazer. Aí eu perguntei, e aí eu vi dizer que talvez aconteça uma música nossa no filme e tal. Qual que é que o senhor mais gosta? Qual que é a faixa que o senhor gostaria? Aí ele falou, cara, eu tô ouvindo o disco inteiro. E aí, semana que vem a gente vai te ligar pra escolher a música. Aí escolheram uma música,
primeiro essa, né, que é na rede, e depois escolheram mais uma música, eles ligaram de novo pra mim. Eu disse, cara, bota o disco inteiro, velho. Só que aquela história, né, cara, assim, uma banda independente na época, éramos a única banda independente do disco, ou do filme, né? Então quando a gente veio pra São Paulo, que saiu as matérias do lançamento, aí falavam assim, tem Djavan, tem Nação Zumbi, tem Cordel do Fogo Cantado, aí saiu falando todo mundo, e uma banda independente que tem 2 músicas no filme, chamada Oxe. Lá no finalzinho tinha Lá embaixo, nas letrinhas No miúdas. último crédito, na No letra último crédito. miúda. Aí a gente, mas a gente vibrava pra caramba, porque, cara, de qualquer forma, né, pra Apareceu gente, no crédito, isso é uma honra. isso é uma honra muito grande, Não, cara, com sabe? A gente fazer parte, ainda mais com um cara como era o Kaká, que dava força pra música, né, cara? Sabe, você olhar todos os filmes do Kaká, a música, ela é protagonista no filme, sacou? Então, pra gente, cara, isso é um currículo maravilhoso que eu levo pro resto da minha vida, assim. Total. Essa fala aqui do Bruno, nós vamos pegar esse áudio, vamos chamar o nosso designer gráfico. Graphic design. E vamos fazer uma animaçãozinha de aquelas historinhas de desenho. Porque é perfeito. Eu já imaginei até o desenho da chinela abrindo assim. Arrastando o Aparecendo ali quando sai a legenda, já Tem dá que pra ser até fazer um comigo, motivacional com isso. Agora sim, o Jean, o Bruno falando aqui, né, dessa parada da notinha que saiu lá no finalzinho e tal. Como que tá isso aí hoje no jornalismo, assim, o que você entende dessa Olha, tipo de situação? esse tipo de coisa acontece porque, assim, a gente é meio que ensinado e também ensina dessa maneira a gente construir uma espécie de hierarquia da informação, né? Tentar colocar o que a gente chama em cima, do topo da pirâmide invertida, que é como a gente escreve uma notícia, aquilo que a gente chama de mais relevante, ou aquilo que a população precisa saber, a gente precisa responder as perguntas essenciais. E aí acaba colocando, às vezes, e isso é um problema mesmo, colocando não só bandas independentes, mas acho que acaba diminuindo certas coisas que têm valor, que têm importância, mas é que ainda o jornalismo não sabe dosar esse impacto, esse interesse, né? E aí coloca, por exemplo, as bandas que são mais conhecidas no país lá em cima, né, no topo da notícia, para chamar atenção, para manter o interesse, e esquece que também é relevante colocar informação sobre todo mundo que está participando do filme, né? Exatamente. Então tem um pouco de conexão com isso. Sim, e eu acho que assim, a gente falou aqui que foi meio que um tipo de um preconceito e tal, às vezes de não ter o convite, aí não tem desculpa se foi uma coisa intencional ou não, né? Mas aconteceu. E rola muito isso no jornalismo também? Rola, Tipo e rola um esse preconceito. preconceito, enfim, esse tipo de... Como que... Rola em cobertura de cultura, que a gente fala que é a cobertura de artes, né, de todas as formas artísticas, ainda há uma interpretação muito forte de que o universo artístico é Rio e São Paulo, né? E aí coloca tudo... Isso é a cultura brasileira, né? Isso é a cultura brasileira. O restante é regional, né? É o modo como muitas vezes o universo da mídia, não só do jornalismo, vai construir uma interpretação, uma avaliação sobre a cultura, sobre os artistas. E aí acaba colocando em descrédito ou em um lugar menor artistas e produções que são feitas em outros lugares. O que eu acho interessante chamar a atenção é para a produção jornalística, a produção midiática feita no próprio Nordeste, feita no Norte, porque aí vai reverter essa história, né? A gente tem uma revista chamada Continente, eu sempre apresento para os alunos, que é muito pouco conhecida, mas é uma revista de cultura super interessante, super bacana, muito bem produzida, feita em Recife, se eu não estou enganado, e, assim, não constrói essa interpretação sobre cultura regional, não faz uma avaliação. Poderia até brincar, né? Poderia fazer o contrário, dizer que a cultura regional é a paulistana e a carioca, mas não. Eles acabam... São Paulo e carioca tem sotaque também. Tem sotaque também, pelo amor de Deus, né? O pessoal esquece que não tem, apaga, né? Principalmente Então... os da Moca, né, Belo? Meu, Essa é uma brincadeira interessante de ser feita. um abraço pra galera da Moca, mas tem sotaque. E qual que é a revista que você comentou agora? Manda um arroba aí pra gente. Continente. Arroba Continente no Instagram, newsletter, compra na procurar, banca. eu não lembro de cabeça, procurem, mas procurem que é fácil de encontrar, bem bacana. Nossa audiência aqui do Papo de Rua muito bem esclarecida, tem ótima literacia digital, vai saber procurar aí também, encontrar a revista com grandes
Foi bom. Gostou dessa... Gostei, Sim, caraca. você sabe que eu sou seu fã, né? Literacia no sentido, né, da gente aprender a usar os meios de comunicação Sim, digital que hoje em dia precisa saber, né? É. Senão você fica caindo em fake news aí igual bobo. Esse lance da notinha lá, que saiu a informação lá no final, se fosse um vídeo de rede social, só ia aparecer lá os 3 primeiros segundos, dos outros 15 não ia aparecer. Que você ia conseguir ler aquilo ali, não ia ler nada. Acho que é meio isso, né? Que É exatamente isso. é uma... Ô Jean, você vê essa manipulação da informação acontecendo no digital hoje muito mais fácil? A que interesses ela atende? Vejo que sim. interesses ela atende É. Tem que ficar Papo de atento. ativismo. Vejo acontecendo muito facilmente, porque acho que a gente não teve realmente uma pedagogia para as mídias, né? Uma literacia, como você comentou. Teria sido muito interessante ter feito isso lá atrás, não só com hoje, né, de enfrentar o problema da internet, mas ter começado com a TV, com a rádio. Acho que assim, tem uma coisa que a gente aprendeu facilmente a pagar por consumir conteúdo, né? Principalmente conteúdo de cultura, arte, música. Hoje a gente paga pelo Spotify, a gente paga por Netflix, mas eu não vejo o mesmo interesse, o mesmo engajamento para pagar por conteúdo noticioso, né? Então esse é um enfrentamento que o jornalismo tem que fazer, tem que conseguir hoje alcançar os leitores. Muitos portais até tentando fazer isso, né? Mas não tem... Mas ainda não se criou uma cultura de como financiar um bom jornalismo, porque jornalismo custa caro, não tem como não fazer... Se você quer um repórter na rua cobrindo bem, mas você precisa pagar por isso. Custa caro fazer o papo de rua? Nós falamos disso no programa, no primeiro. Quer saber números? Te falo agora. Números. A primeira temporada, ano passado. Manda aí uma primeira temporada agora. Primeira temporada nós investimos por volta de R$450 mil. 450 mil reais. Em Cadê o Pix da 30, galera? 30 episódios, acho, 28 episódios. Transparência sobre como custou, né? Para que o pessoal financie também. E aí, respondendo a tua pergunta mais diretamente, né? Essa questão de... Tem muita manipulação de conteúdo. Acho que assim, teve uma fase de fato que a gente chamava de fake news, né? Eu não gosto muito do termo, porque eu acho que ele não é adequado, mas assim... de construção de conteúdo para imitar, de parecer notícia, parecer informação construída com qualidade ou feita por um portal específico. E isso enganava muito a galera. E aí a gente tem hoje outros tipos de conteúdos falsos, acho que tem que ficar muito atento com deepfake, que a gente fala, né? Que é, por exemplo, o potencial da IA para poder mexer com voz, mexer com foto, mexer com vídeo e a gente acreditar que aquilo é real. Isso vai precisar, vai demandar. Você não faz ideia das falas que nós vamos colocar com você aqui. Não. Mas do áudio peraí, que Jean. nós vamos fazer. Vamos com calma. O Jean que ele tá defendendo uma tese. Não, a gente já aproveitar que ele já tem... A gente já tem, como é que fala, áudio suficiente para criar uma IA em cima da voz dele, entendeu? Então, eu e você ainda estamos lascados. Não, fecha, mano. Cuidado com o Juan também ali, que olha, se começar a fazer IA da gente... Ixi, os caras... Desculpa, infelizmente vou precisar te desligar aqui do serviço. É que assim, a gente fala fala sério aqui, mas a gente gosta de falar muita besteira também no meio. Então a gente faz essas intervenções... Viciados em falar besteira. Mas aí, ó, o Jean trouxe uma tese legal aqui pra gente, né? Que antes a gente estava falando aqui de fake news e a tua proposta é a gente pensar numa outra perspectiva aqui, né? Que não é a fake news, é a notícia, aquilo que é simulado de notícia. Exatamente. E é isso, assim, a gente começou muito com a ideia de imitar notícias, né? E aí a gente fala que o fenômeno é maior do que fake news, é desinformação. E é uma desinformação que é um conteúdo, hoje eu acho que é muito mais essa ideia de um conteúdo, qualquer tipo de conteúdo, imagético principalmente, porque a gente crê muito mais nas imagens, que é distorcido, deturpado, tirado de contexto. Isso também é um tipo de conteúdo desinformativo, né? Mas isso nunca aconteceu no jornalismo, tirar de contexto as falas? Já aconteceu. Os jornalistas erram também, a imprensa cobre coisas erradas. Acho que o clássico do jornalismo brasileiro é o caso Escola Base. Assim, todo professor de jornalismo vai citar esse caso, que acho que assim, informação sem responsabilidade. Cita pra gente essa Escola Base. O caso Escola Base, é sensacional. Quem vai lembrar, quem não lembra, né, na verdade, lá nos anos 90. 93, eu acho que foi 94. 93, 94, se não estou enganado também. A gente tem aqui em São Paulo uma escola infantil, né, que é acusada, né, os proprietários dessa escola, o gestor dessa escola são acusados de abuso sexual infantil, né?
E isso acontece a partir de uma desconfiança de duas mães, que levam isso para a polícia, numa delegacia. E aí é toda uma construção também de uma investigação ruim da polícia e uma apuração ruim do jornalismo, né? E o jornalismo torna isso, de certa maneira... Você junta essas duas coisas... e torna uma verdade. E quando tornou isso uma verdade, isso causou uma comoção no país inteiro. E aí essas pessoas tiveram a escola destruída, as suas casas, não conseguir conviver em sociedade, então elas tiveram que encontrar jeitos de sobreviver. A gente tem um documentário bem bacana sobre isso, um livro também, reportagem bem bacana do Emílio Coutinho, que contam essa história, né? O clássico do erro jornalístico, pra gente mostrar, olha, implica você construir informação errada. Você pode destruir uma vida, você pode acabar com, assim, essa família, no plural, as né? duas Porque famílias, era, né? Nunca conseguiram voltar ao que eles tinham antes, né? E era o sonho deles, era trabalhar com educação infantil, né? E aí mesmo depois, nesse caso aí, que descobriram que não era verdade, tal, que não teve culpa nenhuma, sentido nenhum, os caras, tipo, não Nem aí. conseguiram. Desculpa aí, qualquer O coisa. pedido lembro- de desculpa não repara o que aconteceu. Não repara, E aconteceu uma reparação judicial, financeira, anos depois, Sim. porque também teve um processo também contra essas pessoas, a justiça também teve que fazer uma espécie de reparação, mas você não volta no ponto inicial. tive- O dano está feito. Nessa época, logo depois, uns anos depois, quando eu estava fazendo faculdade, fiz faculdade de comunicação. Mas você é comunicólogo? Tento, né? Quando dá, né? Nas horas Quando tem tempo. E eu tive aula com o beijo professor Clóvis Barros. Grande Clóvis Barros Filho. E a gente falou muito Sei, Clóvis Barros Filho. desse episódio aí da escola base na sala de aula. Então, aliás, vou convidar ele para Clóvis Barros Filho, você está convocado para o Papo de Rua. Professor, vem. A ausência confirmada agora de Clóvis Barros. Uma salva de palmas. Vamos trazer. Ainda não, ainda estamos esperando. Está em aberto, Está em aberto. É isso. Vamos né? trabalhar esse cast. Vamos trabalhar. Já sofreu deepfake? Já. O quê? Denúncia. Já. Cara, tem... são vários, né? Assim, vários. E... relacionado aos nossos lançamentos, né, cara? Relacionado aos nossos lançamentos. Isso antes de que falavam nisso, né? Mas já... E tem uma coisa muito louca, né? Porque como a gente mexe com cultura popular, né? E muita gente não sabe, né? Que existe uma lei de domínio público, né? Que após 60 anos, aquela obra, né? Vira domínio pública. Enfim. E aí tem uma música lá que chama Maceira, que é um coco de roda, que eu aprendi com os mestres, né? Que eu andava com os mestres de coco lá e eles me ensinaram. E eu perguntava para cada um, porque eu queria fazer uma poesia em cima e regravar essa música, né? Que era um verso que chama Maceira. Eles falam: a maceira tá doendo, tá gemendo com a dor. Enquanto a maceira geme, quanto mais quem tem amor. Eles queriam dizer que se uma Dá maceira... uma palhinha pra nós aí, salva de palmas. Não, Vai saindo, devagarzinho tá saindo. Que é um coco de Vai roda. saindo. E a maceira é onde prensa a massa da mandioca, para tirar a água, sabe? Fazer a farinha. E quando você vai prensando, né? Vai girando e vai prensando, vai fazendo um gemido, né? E aí a história da poesia é: se a maceira geme, quanto mais quem tem amor, né? Geme de amor, de dor, de prazer, enfim. E aí... de dor agora. Estou chegando na fase Depende do dia. Aí eu peguei esse trecho e fiz a minha poesia em cima e saía perguntando a cada mestre: de quem é essa música? Essa música foi minha avó que me ensinou. Aí perguntava outro mestre: de quem é essa música? Foi os mestres com 70 anos. Foi minha avó que me ensinou, a outra foi minha mãe que me ensinou. Aí dizia: cara, o secretário de cultura, quem é essa música? Ninguém sabia de quem era a música. Então eu peguei a música e coloquei no disco Domínio Público, né? E aí, cara, aí saiu que eu tava pegando música dos mestres e colocando como minha. Como sua. E aí eu recebi um telefonema de um artista que tinha acabado de chegar em Maceió, de volta, tinha ido morar fora e tinha... E aí, eu sou fulano de tal, você quer o Bruno Osh? Eu disse: sou o Bruno Osh e tal. Então, cara, você está roubando as músicas dos mestres, tal. Eu vi aqui, para lá, então, aí, isso é uma das coisas que aconteceram, né? E aí foi aí que eu
Eu olhei pro cara e disse, cara, ó, eu acho melhor você estudar um pouco de lei antes de falar comigo e pegar o encarte do disco e olhar e ler. Porque lá tá escrito domínio público, nem no meu nome eu coloquei essa música, eu não recebo nada por isso, cara. Um projeto autoral, sem fins comerciais. E o mais interessante, o Kaká viu essa música e colocou essa música no filme também. Aí ninguém reclamou, ninguém ligou, ninguém nada. Ai, caramba. Que loucura essa questão da autoria, né, cara? Porque ela é de domínio público, mas que ela tem, né, essa criação, essa autoria aí dos mestres. Você comentou que ela foi para um filme que tinha objetivo comercial, né? Exatamente. É muito ambíguo, né? Eu acho que quando... Mas deu tudo certo, né? Não, deu tudo certo, sim. Todo mundo soube de que, né? E eu falava sempre, cara, olhem no registro, olhem no encarte, né? Vão lá e leiam o encarte. Na época discutia encarte, né? Leiam, vejam o que está escrito antes de criticar a gente, né, cara? De acusar, né? De acusar. Não tinha internet na época, né, cara? Mas esse é o problema, né, que a gente tava falando. Depois que acontece, mesmo que você faça, sabe, tipo, 1000 coisas, reparação, nota de reparação, né, que tem aquelas coisas todas, cara, ninguém vai ver a nota de reparação, só viu o que você ia falar. Exatamente. O que eu fiz foi pegar cada mestre e mostrar a música como eu gravei. E o mais interessante era o carinho que eles tinham pela gente e falava, cara, eu tô emocionado de ver, sabe, que você aprendeu com a gente e vocês cantaram a nossa música. Eu disse, a música é de vocês, não é minha. Eu só interpretei. Daqui 60 anos, em 2085, seria, os caras vão pegar esse programa aqui de hoje, vão fazer o que eles quiserem, porque vai ser domínio público. Vai ser domínio público daqui 60 anos? Hoje não é. Hoje não é. Hoje tem dono. Hoje é do Pix, tem dono, né? Hoje tem dono. Hoje é pra referenciar só no Pix. É isso, né, Jean? Exatamente. Mas, Jean, como é que você olha pra essa questão da autoria no jornalismo? Então, isso eu acho muito interessante, né? Porque a gente não fala que a autoria, pelo menos assim, eu pratico essa ideia, né? Não é um consenso. Mas no jornalismo a autoria não é necessariamente individual. Por exemplo, porque uma matéria é feita por muita gente. Porque é produzida por muita gente, então você tem desde de quem concebeu a ideia, o que a gente chama de pauteiro, né? A quem de fato foi lá à rua, testemunhou, entrevistou, coletou dados, informações, e o editor. Então já começa no próprio processo, ela não é um processo individual, apesar de ter muitas vezes uma assinatura, né? Alguém assina a matéria, né? Como autor. Mas tem outro aspecto de coautoria que é a participação popular mesmo, né? Então, por exemplo, você deu uma entrevista agora, por exemplo, eu sou coautor de alguma maneira do podcast de vocês hoje, porque eu estou participando dele, eu estou interagindo, estou construindo também de uma certa maneira, né, o que está sendo produzido de conteúdo. Então, a gente fala de uma autoria coletiva, mas é importante entender que a gente tem matérias assinadas, que o conteúdo jornalístico tem sim direitos autorais, a questão da lei dos direitos autorais também abrange o universo jornalístico, é concebida para o universo das artes, né, para música, para literatura, mas também abarca o universo jornalístico, né? Então, assim, não dá para pegar qualquer coisa ali, replicar sem dar o devido crédito, né? De quem produziu, de onde veio, referenciar a origem de uma informação, de um conteúdo. Então, assim, tem que tomar cuidado também com o uso de conteúdo jornalístico. Não pode ser a esmo. Mas vamos dar uma rebobinada então agora que você trouxe. Me permite rebobinar? Sim, aqui é liberdade. Rebobinando então, atenção. Vamos entender agora como que a gente faz uma matéria jornalística. Como é que a gente conta uma história. Por exemplo, Bruno agora lançou uma música nova e a gente vai montar uma matéria aqui para ele. Na sua revista independente. Revista. Como é que funciona esse processo? Tá bom, vamos lá. Você trouxe a ideia, né? Então você me trouxe a pauta, temos uma pauta. Tem uma profissão de trazer a pauta, do pauteiro. Hoje isso está caindo em desuso, mas assim, qualquer um pode ser um pauteiro, né? Hoje a gente também tem a ideia que o público também traz a pauta, né? Ou seja, o público vai lá e instiga o jornalismo, olha, essa é uma história interessante, isso é um conteúdo que vocês deveriam prestar atenção. Então eles também fazem parte do processo, o público, né? Mas vamos lá, temos uma ideia para partir. Então a partir daí a gente escala um repórter para poder pesquisar a fundo, né? O Bruno, a banda, a história, a trajetória, que entrevistas ele já deu, o que já saiu de conteúdo. Então tem uma etapa de pesquisa, de apuração, que a gente diz, e aí esse repórter vai de fato ir até ele para tentar verificar,
constatar uma informação, o dado que ele quer trazer, fazer uma entrevista. E a partir daí, ele já tem um subsídio, tem um material total de apuração de dados para poder redigir uma reportagem, uma matéria. Aí volta para a redação, constrói esse texto, tem a avaliação ali do editor e aí se publica. Né? Isso pensando principalmente em jornalismo impresso, jornalismo digital. Pensando em TV e rádio, a gente vai ter o aspecto da linguagem também, né? Então, se foi gravado, filmado e um tratamento técnico e estético para isso, né? Porque a informação também é estética, né? Como ela é apresentada. Então é importante quanto a informação em si. Né? Exatamente. Vou pedir para você improvisar agora então, Jean, e fazer algumas perguntas aí pro Bruno. Fazer uma pergunta pro Bruno? Bruno? Montando uma matéria veja sobre que isso não é o ideal, eu teria que ter pesquisado, ter feito uma apuração prévia sobre o Bruno. Sobre a pesquisada Olha, mas pensando numa pergunta rápida, né? Acho que assim, pensando um pouco o que o Bruno já trouxe pra gente aqui, né? O papel de, por exemplo, essa relação entre cinema e música, né? A minha pergunta seria assim, qual é o papel do cinema hoje para visibilizar artistas? O que você pensa sobre isso? Boa. E aí eu respondo. Responde. Né? Vamos fazer de conta de verdade. Quem sabe ao vivo, né? Então, pensando que hoje tá difícil tirar as pessoas da frente do Netflix, né, de uma assinatura, né, de stream, o cinema é uma plataforma e um parceiro fantástico para os artistas, para a música principalmente. Porque, primeiro, para o currículo de uma banda entrar em um filme é maravilhoso. Porque você vê, o filme da gente foi em 2003, cara. E eu tenho o nosso currículo e as pessoas leem, né? Não leem igual como o tal jornalista botou pela tangente, né? Eu esqueci de falar essa palavra, tangente, em frente do nome hoje, tinha pela tangente, vai hoje. Mas é hoje tangente ou tangente hoje? Eles falavam assim, pela tangente vai a banda hoje. Lá no finalzinho da nota, né? Poético essa. Cinema, pra gente foi uma coisa incrível e hoje em dia pra mim, eu sou louco pra colocar outra, sabe, participar de novo, né, dessa arte fantástica que é o cinema, porque as pessoas estão em casa assistindo e me ouvindo, sacou? Porque hoje pra gente é muito difícil tirar as pessoas de casa para ir aos shows. Na Europa tá tendo um movimento, eu estava até conversando antes aqui com o Lucas, tá tendo um movimento onde os artistas estão fazendo shows em cafés, à tarde. Nas Tiny Desks. Exatamente, os Tiny Desks da vida, para ver se as pessoas, né, saem de casa no horário mais leve, não à noite, não aquele fervo, porque as pessoas querem ficar em casa hoje em dia, né? O conforto do seu lar. Então, não sei se eu consegui te responder. Perfeitamente. Mas uma ótima resposta. Está satisfeito com a resposta? Estou satisfeito com a resposta. Eu posso traçar um paralelo aqui? Momento traçamento de paralelos com Roberto Abbe. Não ia ser assim, mas tudo bem, paralelo. Mas tudo bem. Faz do teu jeito. Não, porque o Jean falou muito do processo de criação de uma notícia, de uma matéria, né? E ele falando, explicando, eu acho que você pode... É muito parecido, talvez, com um processo de criação de uma música, talvez, uma letra. Né? Tem uma pesquisa, tem a pauta. Exatamente. Tudo depende de como você compõe, né? Sim. E de que tipo de compositor você é, né? Bom paralelo. Eu costumo falar nas minhas músicas, eu sou compositor da banda, então eu costumo falar do que eu vivo, né? Das minhas experiências. Pra banda, eu faço isso. Eu tive alguma situação que eu acho, cara, isso me marcou, eu vou falar sobre isso. Tipo, tá, não é pra ninguém chorar, né? Mas vou falar. Eu fui casado 20 anos, certo? E aí, num certo momento, esse casamento acabou. E eu vivi um luto, né? Até que um dia eu disse assim, cara, acordei de manhã e disse, velho, Pra frente. chega desse luto, meu irmão. Acabou, velho. Foi massa, você viveu 20 anos irado. Só que chegou uma hora que parou. Então, vamos escrever uma música sobre isso, sobre a história de que você tem que se levantar. A frase foi essa, você tem que se levantar. Então, escreve uma música sobre isso. Vida nova, portas abrindo. Comigo funciona assim. Quando eu vou fazer produção musical para um documentário, né, para um comercial, aí vem a pesquisa, o diretor chega para mim e faz o papel do jornalista, né? Quer dizer, eu faço o papel de jornalista, o que você está querendo contar? Ele me fala tudo e aí eu chego e, cara, vamos lá, dividir
Pediram que, tipo, eu fiz um... Pode falar de alguma peça que eu fiz? Pode falar de tudo. Então, eu fiz para aquele suco Natural One. Tá. Eles queriam que fosse uma... É muito louco quando... Eu sou fã do Natural One, cadê o Pix? Tá vendo? Rafa, Estamos esperando. traz um com rótulo. Eles pediram para mim que eu fizesse uma música estilo Jorge Benjor, né? Naquela parada mais um pouco de samba rock e bossa nova. Eles queriam uma coisa mais dançante assim, com violão e tal. Mas tinha uma coisa que eles queriam na música, tem que ter um som tropical, né? Tem que ter barulho de mata, sabe? Aí mata tropical, tal, por conta do suco. Aí beleza, eu fiz a bossa nova, fui em cima, pesquisei e tal. Mas cara, o que é que eu vou colocar aqui para ser tropical? Coloquei um barulho de árvores, folhas, sempre permeando a música inteira, a trilha inteira, e coloquei som de pássaros, porque a mata tropical da gente tem muito pássaro. Pássaro. Tá. Então existe essa pesquisa. Agora já imaginei tomando um suquinho de laranja, ouvindo os pássaros agora, é relaxante. Foi bem por aí. Então eu acho que depende de como você vai compor, né? Mas a parte artística minha é o que eu vivo, né? E a parte para propaganda, publicidade e documentário é uma pesquisa mais... Tem essa... focada. Existe aquela parada da lenda do artista que tá, sei lá, tá dormindo, daqui a pouco ele acordou isso aí com o negócio e acorda, já sai anotando ou não? Acontece. É nos momentos você tá mais descansado, assim, né, que vem uma ideia. Eu acredito, cara, que toda a música tá passando aqui, ó, pra quem é compositor, tá passando aqui, entendeu? Por isso que os caras falam assim, hoje é uma coisa que eu não gosto, alguém pode gostar aí, mas eu não gosto da história que se criou hoje em dia dos falsos coaches, que 10 passos para isso, 5 passos para aquilo, 20, porque, cara, para mim podem ser 2 passos, para você pode ser 10, para você pode ser 30, entendeu? Sim. Então Dá você pra comparar, não né? dá para comparar, sabe? Aí as pessoas ficam dizendo, 10 passos para você criar um hit de sucesso. Cara, foge desses 10 passos. É mentira. Dá até tremedeira. Eu com experiência Dá da até um minha ataque banda, das minhas histórias musicais, pra mim a música tá passando aqui, cara, sabe? Tá passando aqui. E quando você tá o tempo inteiro, cara, sabe, ali com seu instrumento, é uma prática diária isso. Não é que você vai ficar estudando, mas você pegou, é a prática criativa, cara, sabe? Tocar seu instrumento é uma prática criativa. Exercitar sua poesia é uma prática criativa. Então tá passando tudo aqui. Quando você, de repente, você se conecta e peguei, vou lá. Eu acho que é assim que acontece. Claro que não é tão lúdico assim, mas Sim. pra mim tá no ar, entendeu? Eu acredito em energia, e se você tá fazendo essa energia girar, vai chegar a hora que você vai conseguir criar alguma coisa. E eu acredito que os grandes sucessos acontecem assim. Ninguém parou e disse assim, 10 passos pra gente fazer essa música que vai virar sucesso. Tipo O Sol, do Vitor Clay, que é uma música que foi um paradoxo aí na virada né? Pra mim foi, eu acredito, que a gente tava numa maré assim, de uma música, aí de repente chega um moleque com a good vibe, cabeludo, solto e pá, faz uma música que toca o Brasil inteiro. Sacou? E invadiu, virou chiclete. Exatamente, Virou cara. chiclete, E ó, eu tinha projetos sociais, na época que eu morei em Curitiba, com crianças e adolescentes. Cara, eu tocava essa música, mudava o astral. Eu acho que essa música é uma música mágica, assim. Você pode não gostar, mas no projeto que eu fiz, era fantástico. Então eu acho que tava passando essa música aqui e ele tava preparado na hora e disse, cara, é isso aqui, vamos lá. É menos sobre a qualidade da música, mas sobre a energia que você movimenta. Eu né? acredito nisso, com essa sim, ideia. cara. Né? Eu acredito que existe fórmula, a gente sabe disso, a gente tem tempo de rádio, sabe? Tem tudo isso. Pra música hoje em dia tem fórmula, a gente precisa cumprir para entrar no mercado. Mas nada é feito só pensando no mercado. Comercial, né? Tem sabe? que fazer... Claro que tem coisas feitas para isso, mas assim, eu acho que o que fica não foi feito. Assim. Você tem esses insights noturnos, tipo assim, nossa, acordei, puta, mas eu vou fazer isso na aula. Tem pra aula, tem pra pauta, pra ideia de reportagem. Eu faria esse assunto como cobertura jornalística, ou pegaria esse assunto e trataria dessa maneira. Pra aula bastante, né? Principalmente com um exemplo, né? A gente precisa... Parte da didática, né, do desafio docente é você construir maneiras das pessoas conseguirem capturar aquele assunto, aprender, né? Então o processo de ensino-aprendizagem é você olhar para quem está na posição de educando e conseguir traduzir para ele ou construir uma relação em que seja viável para essa pessoa, né? Então a gente tem esses insights sim também com a aula, assim, de repente eu estou montando uma aula, acho que é um momento muito interessante de você ter essas concepções.
Você tá montando uma aula e vem esses insights, essas ideias para como que eu vou apresentar isso, com que exemplo. A gente usou aqui o Escola Básica como exemplo, né? Para tornar isso didático como informação, para dizer, ó, desinformação não começou agora, começou lá atrás. Ou existe erro jornalístico, não confundir também com toda desinformação é jornalística. Então, a gente acaba trazendo dessa maneira. Eu tenho a sensação que desde que o mundo quer mundo, esse artifício da desinformação, ela é utilizada, né? Assim, Desde sempre. Desde antes do Brasil ser colonizado, eu acho. Todo o sistema ético, aí eu vou entrar no acadêmico agora, todo o sistema ético é acompanhado de uma estética, né? Que o pessoal da comunicação fala bastante isso, né? Não é o que você fala, é como você fala, onde você fala, de que jeito você fala, para quem você fala. Né? Exatamente. E todos esses sistemas de comunicação, eles, às vezes até inadvertidamente, talvez, né? Eles segregam, eles classificam, eles impõem. De certa forma até fica um pouquinho violento, assim, né? Exato. Não, eu concordo plenamente. Desinformação não é uma coisa nova, né? E serve a alguém, serve ao poder, né? Sempre você serve a alguém, a grande manipulação não é você receber um conteúdo e aceitar aquilo como verdade absoluta. É de fato aquilo que chega até você para tentar moldar a sua opinião ou para reforçar o modo como você vê o mundo. Né? Então, assim, é uma ferramenta política muito forte, né? Desinformar. Dito informar isso, desinformando, né? A música pode desinformar também? Pode, sim, pode. Eu acredito muito que a comunicação, ainda mais musical, né? Você quer comunicar uma coisa, mas a pessoa que está do outro lado recebe de outra forma. Ainda mais uma coisa subjetiva. A comunicação não é direta, cara. Eu acho que é muito difícil, assim, eu falar pra você e você receber com a mesma energia que eu queria que você recebesse, entendeu? Eu acho que aí começam os conflitos. E aí tem as pessoas que trabalham com neurolinguística, que eles sabem desinformar informando. Sacou? Existe uma preparação para isso. Usar aquela cadência, aquele jeito de falar, né? Exatamente. Que nem... Técnicas de coach. Hoje em dia isso tá muito, né, em pauta, né, cara? Sim. Desinformar eu acho que é a grande, né? Eu diria até que tem gente especializada em desinformar. Tem. Com certeza. Tem um setor ali contratado para aquilo. Exatamente. Hoje os departamentos de relações públicas, né, de grandes influenciadores ou até eventualmente de políticos trabalham bastante, né, com essa questão da manipulação da estética da informação, né? Sim, não, dá pra... E existe gente especializada nisso, sim, com certeza. E é um setor que dá dinheiro. Assim, diria que dá mais dinheiro. Assim, não é ético, a gente sabe disso. Assim, tem grandes questões. Eu não dormiria depois de ter feito um projeto para enganar, para fazer o pessoal aí cair numa fake news, mas tem todo esse rolê, né, rolando aí de uma galera tentando desinformar. Mas acho que a gente tem que muito, assim, construir maneiras e dicas, né, de como não cair na desinformação. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre recomendo para alunos, para amigos, para familiares, assim, olha, gente, qualquer cobertura, qualquer assunto, verifique em mais de um lugar. Acho que é um procedimento inicial interessante, básico. O primeiro assim, passo aí. Você recebeu pelo seu WhatsApp, que eu acho que é um canal que todo mundo tem, assim, você pode ter o plano de celular mais basiquinho de todos, você vai ter acesso quase ilimitado ao WhatsApp, vai chegar conteúdo por lá. Assim, quando você puder, dá uma verificada, vê se saiu em outros lugares essa informação. Assim, não aceite de pronto, né? Chegou para você porque a intenção é que você fosse fisgado como um peixe, né? Uma isca. Né? Você vai lá e vai necessariamente morder e cair como um peixinho morto. Então, assim, dá uma olhada mais em outros lugares, qualquer cobertura que você acha interessante, se aprofunde nela, né? Tente ir em outros lugares com visões diferentes é muito importante, tal veículo cobre de uma maneira, tal outro veículo tem tal ideologia. Mesmo que eu não goste, dá uma olhada para ver como que está saindo no outro lugar. Acho que isso já é um jeito de você ter um pouco mais de convicção de que aquilo que você está recebendo é credível, né? Você pode botar, depositar ali uma perspectiva de verdade, que você acredita naquilo. É verdadeiro. Eu preciso fazer um comunicado, já que nós estamos falando de comunicação. Momento comunicado. O problema é o seguinte, Senhor, a gente podia ficar aqui mais uns 4 dias com esses dois lindos aqui falando. Que tem muita coisa boa para falar. Mas a nossa comunicação, geralmente, ela é cortada.
Porque sempre tem o prazo, né? Sempre tem o prazo. Sempre tem o prazo. Independente de tudo, é pra fazer música, é pra fazer matéria, é pra entregar episódio, é pra fazer tese de comunicação, tem o prazo. Isso. E rapidamente, duas coisas. Nós falamos bastante de música aqui e tal, não falamos muito da banda Oxi. Tá. Mas, quem quiser saber mais da banda Oxi, acompanha o nosso episódio de número 28. Episódio 28, Banda Oxi. Tem todas as informações da banda. Tudo que você precisa, os quiser conhecer prêmios, mais. as viagens, a história do vinho, do avião lá, sensacional. Gente, Alunos do Jean que precisam fazer uma tese sobre a Banda Oxi, vai no episódio 28, pesquisa lá que vai dar bom. Exatamente. A segunda coisa, esqueci o que eu ia falar porque eu falei da... Segunda coisa, esqueci, caí na desinformação. A segunda coisa era pro Jean. Bom, vamos tocando. Antes que vocês façam o encerramento aqui, queria saber de vocês o que vocês acharam de participar aqui desse. Sim, o que a gente faz aqui é um podcast. Pode ser considerado jornalismo? Olha, é o modo como a gente vai construir isso, né? Vocês têm uma preparação, uma pauta, uma construção? Não, preparação não temos, pauta não temos, roteiro não temos. Sem sketch, não tem temos roteiro. Nada. Tem muito a ver boa vontade. Eu acho que tem muito a ver como você coloca isso e como o público recebe como conteúdo, né? Acho que tem essa coisa hoje da gente olhar para outros tipos de jornalismo. Outros conteúdos podem ser concebidos como conteúdos informativos, mas com certeza é comunicação. Pode ser uma mix aqui, comunicação com certeza. Tá de cada aqui a parte da comunicação. Lá, já pode virar faculdade, papo de rua, faculdade. Faculdade, papo de rua. O Mac acabou de estar... Eita, estão me ligando aqui no celular. Ligou de novo? Alô, Mac? Oi, aprovado. Aprovado? Faculdade, boa, é isso. Fechou. Estamos dando aula. Aqui. Aula, quem quiser fazer um curso de podcast, está aqui na... Tá aqui feito. Exatamente. Não é desinformação, gente. Não é desinformação. E manda o Pix, que é tudo nosso. Aproveitando esse gancho final, rapidamente queria saber o que vocês acharam de participar aqui com a gente. Cara, eu achei fantástico, muito massa, assim, poder falar abertamente. Que tem coisas aqui que eu falei que eu não falei em nenhuma entrevista que a gente já deu, entendeu? Coisa boa. É. Sessão de terapia também. É muito massa, assim, você poder... É a minha primeira experiência terapia em podcast, porque como a gente tá muito funado em show, né, produção musical, né, da banda, não fica muito tempo pra gente sair pros podcasts e tal. E é muito massa eu poder falar da minha história com vocês, descobrir outras pessoas, histórias de outras pessoas. Na Avenida Paulista é muito louco, porque quando a gente chegou aqui, isso aqui era era a nossa terapia. Tudo dando errado e a gente vinha pra cá e ia andar na Paulista pra poder dizer, cara, um dia eu vou conquistar essa cidade, entendeu? Um dia tudo vai rolar legal, vamos respirar que vai dar certo. E pô, aí onde eu tô agora. Bom demais. Ocupando o nosso espaço. Motivacional de rua. Nosso espaço que eu digo, nosso espaço... É nosso, esse mundo, espaço né? O mundo é nosso, a gente precisa ocupar mesmo. Exatamente. É isso aí, muito legal, obrigado pelo convite. A gente agradece demais. Muito. Prazerzaço conhecer todos, toda a equipe, toda a galera, muita gente boa, todo mundo. Tamo junto aí, se precisar. Nós vamos combinar o seguinte, hein? Você vai reagendar pra vir tocar aqui na Paulista, não vai? Isso. Se por acaso você for fazer isso na parte da manhã, você já pode montar aqui pertinho, aqui assim, ó. Você já vai ficar de... Tamo junto. Já vai aparecer no... Né? Já vamos te colocar nas campanhas de informação aqui do... Tamo juntos. Juntar. E você, Jean, o que você achou? Faço coro muito forte ao que foi falado pelo Bruno, né? Acho que assim, é uma experiência muito bacana de não fazer um conteúdo em estúdio, né? É viver a rua, é experimentar as pessoas passando. E é muito confortável conversar com vocês, então foi muito bacana. Gostei bastante da experiência e espero que tenha sido de uma forma informativa, educativa, o que eu trouxe para vocês, pra gente poder conversar. Com certeza, a gente agradece demais a presença aqui. Foi gostoso o papo, né, Seninha? Foi bom demais. Muito bom, gostei papo muito. Gostoso de rua, é desse que a gente gosta. Gostei demais. Quer encerrar? Agora eu vou pedir pra você encerrar esse. Pra mim encerrar? Que encerrou tão alto astral. Seninha, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, Seninha. Vamos melhorar a nossa comunicação agora. Agora, então, vambora. Gente, muito obrigado, Jean, Bruno, pela presença, Seninha. Mais um episódio. Mais um sucesso. Sucesso de bilheteria, jornalismo e musical. Aqui tem informação de rua. Informação de rua. De tudo. Né? Sobre tudo. Segue a gente no YouTube, Instagram, Spotify, Amazon Music, Apple Music, TikTok. Segue a gente, galera. YouTube, sim. YouTube, pessoal, logo no Shorts. Esse Shorts muita aqui coisa pra vai falar, vir tudo. sem roteiro, sem porra nenhuma. É isso, gente. Obrigado. Segue a gente lá. Valeu. Papo de rua.
Papo de rua. Caminhando entre prédios, voz forte na batida. Bota caste na esquina, discussões sem medida. Dando voz aos anônimos no meio da avenida. Disruptivo no flow, nossa fala é sortida. É parceria, compromisso, improviso na quebrada. Ocupando a cidade, nossa voz tá espalhada. Polêmico, sim, mas sempre consciente. A cultura do povo, do emergente ao permanente. Papo de rua no concreto, a verdade. Em cada rima plantada, a raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero. Trocando ideia franco, o espírito é severo. Vem, sente o ritmo na calçada. Diverte o som dessa jornada. Com a galera que nunca para. Papo de rua que a cidade embala. Falar da vida com amor e destemor. História, o microfone ganha cor. Papo de rua. Vem com a gente, colando na transmissão. Papo de rua, sempre olhando na missão. Sintoniza na frequência, nosso som é distinto. Cada verso é verdade, sem esconder no recinto. Papo de rua, no concreto a verdade. Em cada rima plantada, raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero. Trocando ideia franco, o espírito é severo. É severo, é severo.